Leitura do livro de Gênesis, capítulo 31. Jacó foge de Labão. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tomou tudo o que pertencia a nosso pai, e do que era de nosso pai ele fez todas essas posses. Jacó viu no rosto de Labão que ele não o tratava mais como antes. Javé disse a Jacó: Volte à terra de seus pais, para seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem até ele no campo, para junto do seu rebanho, e disse a elas: Estou vendo no rosto do pai de vocês que ele não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vocês sabem que servi ao pai de vocês com todas as minhas forças, mas ele me prejudicou, mudou 10 vezes meu salário. Deus, porém, não permitiu que ele me fizesse mal. Cada vez que ele dizia: O que for salpicado será o seu salário, aí todos os rebanhos davam crias salpicadas. E cada vez que me dizia: O que for listrado será o seu salário, então todos os rebanhos davam crias listradas. E assim Deus tirou dele o gado e o deu a mim. Aconteceu que, ao chegar o tempo em que os animais entram no cio, ergui os olhos e vi-os em sonho, que todos os machos que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados ou manchados. O mensageiro de Deus me disse em sonho: Jacó, e eu respondi: Eis-me aqui. E ele disse: Levante os olhos e veja. Todos os machos que cobrem os rebanhos são listrados, salpicados ou manchados. Eu vi tudo o que Labão estava fazendo com você. Eu sou o El de Betel, onde você ungiu uma coluna sagrada e me fez um voto. Agora levante-se, saia dessa terra e volte para a terra de seus parentes. E Raquel e Lia disseram a Jacó: Haveria ainda para nós uma parte e uma herança na casa de nosso pai? Ele não nos trata como se fôssemos estrangeiras para ele? Pois nos vendeu e comeu todo o nosso dinheiro. Sim, toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai pertence a nós e aos nossos filhos. Portanto, faça agora tudo o que Deus disse a você. Jacó se levantou e colocou seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e conduziu todo o seu gado e todos os seus bens que tinham adquirido em Padan-Aram. Partiu para a casa de seu pai Isaque, na terra de Canaã. Labão tinha ido tosquiar o rebanho, e Raquel roubou os terafins que pertenciam ao seu pai. E Jacó tapeou o coração de Labão e arameu, pois não o deixou perceber que ele estava fugindo. Fugiu com tudo o que era seu. Levantou-se, atravessou o rio e dirigiu-se para a montanha de Galad. Aliança de Jacó e Labão em Galad. 3 dias depois, informaram a Labão que Jacó havia fugido. Labão tomou consigo seus irmãos e perseguiu Jacó. Depois de 7 dias no caminho atrás dele, alcançou-o na montanha de Galad. Deus veio até Labão, o arameu, em sonho à noite. Ele disse: Cuidado, não fale com Jacó, nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Jacó tinha fixado sua tenda na montanha, e Labão também fixou seus irmãos na montanha de Galad. Labão disse a Jacó: O que você fez? Tapeou meu coração e fez minhas filhas saírem como se fossem prisioneiras da guerra? Por que fugiu às escondidas, me tapeou e não me fez perceber nada? Eu teria despedido você com festas, cantos, tamborins e liras. Você nem me deixou beijar meus filhos e minhas filhas. Você fez uma tolice. Em minhas mãos tenho poder para fazer o mal a vocês,
Mas o Deus do pai de vocês me disse ontem: cuidado, não fale com Jacó, nem bem nem mal. Agora você resolve ir-se embora porque sentiu saudade da casa de seu pai? Então por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu a Labão: foi só por medo, pois pensei que você iria tirar suas filhas de mim. Mas a pessoa com quem você encontrar seus deuses não continuará viva. Procure, na presença de nossos irmãos, e tome para você o que for seu que estiver comigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda de duas servas, e nada encontrou, e saiu da tenda de Lia e entrou na de Raquel. Mas Raquel tinha pego os terafins e os havia colocado na sela do camelo, e estava sentada por cima. Labão apalpou toda a tenda e nada encontrou. Raquel disse a seu pai: que meu senhor não fique irritado se eu não me levanto em sua presença. É que me vieram as regras das mulheres. Labão procurou e não encontrou os terafins. Jacó ficou irritado e entrou em conflito com Labão e respondeu, dizendo a Labão: qual foi a minha deslealdade? Qual é o meu pecado, para você me perseguir tão furiosamente? Você apalpou todas as minhas coisas, encontrou alguma coisa da sua casa? Coloque aqui, diante de meus irmãos e das minhas irmãs, e que eles tirem prova entre nós dois. Nestes 20 anos em que estive com você, suas ovelhas e cabras não ficaram sem filhotes, e eu não comi os cordeiros do seu rebanho. Nunca lhe apresentei um animal despedaçado, mas eu o compensava como erro meu. Da minha mão você exigia o que era roubado de dia e o que era roubado de noite. De dia eu era devorado pelo calor, e de noite pelo frio, e no sono fugiu dos meus olhos. Nestes 20 anos em que estive em sua casa, servi você 14 anos por suas duas filhas, 6 anos por seu rebanho, e 10 vezes você mudou meu salário. Se não estivesse comigo o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o parente de Isaque, você já teria me mandado embora de mãos vazias. Meu Deus viu minha opressão e o trabalho de meus braços, e ontem à noite reprovou você. Labão respondeu a Jacó, dizendo: as filhas são minhas. As filhas são minhas filhas. Os filhos são meus filhos. O rebanho é meu rebanho. E tudo o que você vê pertence a mim. Que posso fazer hoje por essas minhas filhas ou pelos meus filhos que deram à luz? Agora, venha, vamos afirmar uma aliança entre mim e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Jacó pegou uma pedra e a ergueu como coluna sagrada. Depois disse a seus irmãos: ajuntem pedras. Eles pegaram as pedras e com elas fizeram um monte e comeram aí sobre o monte. Labão chamou o monte de Jegar-Saduta e Jacó o chamou de Galete. Labão disse: que este monte de pedras seja um testemunho entre mim e você. Por isso chamou Galete e Massa, pois disse: Jafé vigiará entre mim e você, quando não pudermos ver-nos um no outro. Se você oprimir minhas filhas, ou tomar outras mulheres além delas, ainda que nenhum homem esteja conosco, veja, Deus é testemunha entre mim e você. Labão disse a Jacó: olhem o monte e esta coluna sagrada que levantei entre mim e você. Esse monte seja testemunha, e essa coluna sagrada seja testemunha de que não atravessarei deste monte para o seu lado. E você não atravessará deste monte e desta coluna sagrada para o meu lado, para fazer o mal. Que o Deus de Abraão e o Deus de Nacor julguem entre nós. E Jacó jurou pelo parente de Isaque, seu pai, e em seguida Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e chamou seus irmãos para comerem pão
e passaram a noite na montanha.